Olá a todos, canal Promotor, e vou começar a montagem deste motor aqui. Este é o nosso Isuzu 4HK1. Esse motor foi retirado desse equipamento especial escavadeira do meu inscrito da região de Moscou. A desmontagem desse motor está no meu canal, o link está na descrição deste vídeo. Vou começar a montagem. O bloco já chegou depois dos trabalhos de usinagem? Vou explicar rapidamente o que foi feito. Primeiro verificamos as sedes dos mancais principais para ver se estava tudo certo, porque pelo menos nossos operadores de máquina dizem que as sedes dos mancais principais nesse motor não podem ser recuperadas. E provavelmente, acho que é porque aqui tem essa placa única, né? O motor simplesmente se divide ao meio, não há tampas separadas. Então verificamos as sedes dos mancais principais e está tudo certo. Depois, como lembramos, tivemos problemas com os encaixes das camisas. Em um deles estava tudo terrivelmente ruim. Então, o que os operadores de máquina fizeram? Eles mandrilharam todos os 4 encaixes para as camisas. A partir de suas próprias peças brutas de outras camisas, eles fizeram essas camisas e as colocaram lá, e já ajustaram no local. Mandrilharam de novo na medida do pistão e entregaram aos operadores de máquina. Antes, retiraram 12 centésimos da superfície de assentamento do cabeçote. Aqui instalaram, prensaram e mandrilharam as camisas. Vejo um ressalto nelas, mas não lembro o valor correto. Depois vou conferir na literatura. Acho que de 3 a 5 centésimos cada camisa tem um ressalto, tudo certo. Levamos também o cabeçote para usinar. Aqui fizemos a substituição dos copos dos injetores. E também fizemos o desbaste na máquina. Aqui removemos 0,05, ou seja, apenas 5 centésimos, porque nesse motor a margem é muito pequena. Quanto podemos remover do bloco, do cabeçote, tudo depende dessa engrenagem do comando de válvulas. Ou seja, ao alterar essa altura, tanto no bloco quanto no cabeçote, perdemos a folga nas engrenagens do comando de válvulas. Bom, depois eu explico mais. Aqui vamos usar uma junta de reparo mais grossa, um pouco mais grossa, mas vamos chegar lá ainda. Então, como de costume, trabalho de usinagem. Isso nos tomou bastante tempo, porque como sempre na usinagem, como sempre, há fila de espera. O cliente, o dono desse equipamento, já está insatisfeito. Vou explicar rapidamente para dar uma ideia. O dono do equipamento não me procurou diretamente. Ele se comunicou comigo através de também um dos meus seguidores, para quem eu também já tinha feito 2 motores. O seguidor, para quem eu já tinha feito motores antes, me ligou e perguntou: "Você aceita para conserto um motor Isuzu 4HK1?" Eu disse: "Aceito, pode mandar." Então, por enquanto foi só uma conversa preliminar. Achei que depois haveria informações mais claras e específicas, prazos, valores que eles iriam perguntar, discutir e assim por diante. Então foi isso. E ele sumiu. Isso foi perto do ano novo, aí mais ou menos em março. Também tenho um parceiro, o Alexandre. Ele disse que enviaram o motor e falaram com você. Mas eu me lembro que a conversa era sobre o Isuzu 4HK1, mas nada específico foi combinado. Então, é isso. Estão enviando, enfim, o motor já está na transportadora, o motor já chegou, já precisa ser retirado da transportadora. Ninguém entra em contato comigo, ninguém me pergunta nada sobre o custo do conserto, sobre os prazos. Simplesmente me colocaram diante do fato consumado. Enviaram o motor já está na transportadora, tem que retirar. É isso. Então pegamos o motor, eu o desmonto completamente e faço a inspeção das peças. Como eu não tenho contato com o proprietário, eu envio todas as informações para o meu seguidor, que anteriormente já fez motores e foi através dele que conseguimos fazer tudo isso. Depois, já alguns dias depois, eu não lembro como, mas eu entro em contato com o proprietário desse motor. Então eu falo para ele o valor do conserto, 90 mil, e ele me pergunta: "Por que 90? Disseram que seria 60, pergunto: "Quem falou isso?" Ele que seja responsável. Aí ele fala: "A pessoa que já desmontou o motor aí com vocês", eu digo: "Grudock, ele mexia com motores, mas isso foi antes da guerra, já estamos no 5º ano de guerra, quanta coisa mudou. E sobre os prazos? A pessoa precisa muito rápido, cada vez mais rápido, porque a temporada já vai começar. Escavadeira, obras, trabalhos extras, mas esse motor chegou para mim totalmente fora da fila. Como eu disse, então não posso largar tudo para focar só nesse motor, mas já estava montando o motor Man.
Me ligou Bom, no caso, um inscrito que já tinha feito um concerto comigo antes e falou: por favor, desmonta porque precisa de um diagnóstico. É para um grande amigo meu. Então acabei cedendo, tirei tudo que eu já tinha preparado para montar o motor, mudei a mesa, deixei livre, desmontei esse motor. Enfim, uma situação bem chata. Venho contando isso há um tempo, talvez não transmita toda a ideia, mas me colocaram diante do fato consumado sem conversar comigo. Nem sobre o preço, nem sobre os prazos, nem sobre esses detalhes, nem sobre as condições, tipo, por exemplo, que a gente só trabalha com nossas próprias peças, não trabalhamos com peças do cliente, e o cliente de novo queria comprar as próprias peças. Ou seja, se eu tivesse conversado com o dono desse motor, tivesse falado todas as minhas condições para ele simplesmente não teria concordado com algumas delas, por exemplo, e pronto, tudo teria acabado por aí. Ou seja, o dono desse equipamento me fala pelo telefone assim: eu ainda paguei pelo envio para lá, quanto vai ser para devolver todo esse dinheiro e ainda quanto eu tenho que pagar pelo conserto? Bom, ou seja, eu não pedi para me enviarem o motor, não convenci ninguém, ou seja, enviaram sem nenhum acordo prévio de fato. E ainda me impõe condições, tudo tem que ser feito de um jeito ou de outro. Na minha opinião, isso está totalmente errado. E no final das contas, o cliente ficou insatisfeito, ou seja, insatisfeito com o preço, com quanto custa o serviço, quanto custam as peças. Levaram o bloco para a usinagem, mas antes informaram o preço sem incluir esse serviço. Bom, porque não tem nada específico, é preciso descobrir tudo, entender tudo, né? O que vamos fazer com o bloco, quanto isso vai custar. E depois de um tempo, ficou claro o valor do serviço de usinagem, os prazos e tudo mais, ou seja, informaram novamente ao cliente o preço já incluindo o serviço de usinagem. Ao que ele respondeu: agora vocês já estão me enganando, agora eu não tenho mais para onde ir, então agora vocês vão aumentar 100 mil por dia para mim. Enfim, é uma situação totalmente estranha, ou seja, a pessoa quer barato, rápido e do jeito dele. Mas também percebi que a pessoa aparentemente não entende absolutamente nada de reforma, tipo o quê, para quê, porquê. Ele tem a noção de que já gastou muito dinheiro, mas na visão dele muito dinheiro já é o suficiente. A partir daí, tudo deveria se resolver sozinho, tudo deveria se fazer sozinho, mas não é assim que funciona. O motor ficou na retífica por cerca de um mês, em várias situações diferentes, então não entrarei em mais detalhes. Acho que a ideia geral está clara, então vamos passar para o próprio motor. Todas as peças já foram compradas, agora minha tarefa é montá-lo o mais rápido possível. O bloco, depois da usinagem, ainda não mexi nele. Podemos ver que aqui foi feito o brunimento, aparentemente a lubrificação foi feita com diesel durante o brunimento, então o motor ainda está com diesel e cavacos. Ou seja, agora vou lavá-lo novamente na lavadora, soprar, abrir alguns lugares, limpar alguns canais, limpar algumas roscas, dar uma olhada e então começar a montagem. Também preciso trabalhar no cabeçote. Aqui temos válvulas, se não me engano, novas válvulas de escape. Aqui temos as guias das válvulas. Primeiro vou começar pelo cabeçote, vou preparar o cabeçote e depois vou montar o motor em si. Não lembro se tenho imagens desse motor, mas se tiver vou colocá-las agora. Enfim, a grade está nesse estado, né? O trocador de calor está ali dentro, o óleo circula por aqui, é resfriado pelo líquido de arrefecimento e dá para ver que está tudo completamente entupido. Já dei uma limpada e desentupi um pouco, antes nem dava para ver através. Então eu limpo assim, assopro com ar e limpo de novo. Sei com certeza que eu limpei o trocador de calor, ele estava desse jeito, tudo entupido, mas ainda não terminei de limpar direito, deixei de molho, ele está lá de molho, quando amolecer vou tentar limpar mais. E também tem mais um detalhe sobre esse motor, aqui está o cárter, eu estava lavando ele. Aqui vemos o cárter, eu lavei ele, comecei a soprar e no meio, bem aqui dentro, a tinta começou a descascar. Ou seja, com o ar a tinta vai descascando, saindo em camadas, em pedaços grandes. Então eu não arrisquei deixar o cárter desse jeito, porque talvez depois essa tinta continue descascando e isso não vai trazer nada de bom, pode entupir algum canal e assim por diante. Então comprei um removedor de tinta e agora vou passar esse removedor na parte interna do cárter. E
e vou tentar remover o máximo possível dessa tinta para deixar só o metal exposto. Na verdade, eu não gosto desses cárteres pintados, sempre tem muitos detalhes e problemas com eles. Certo, esse é o volume de trabalho. Vamos lá. Ah, tem mais uma coisa que queria dizer para a câmera, mas esqueci. Eu liguei para a Te Autorizada, perguntei quanto custaria o conserto desse motor e eles me disseram o valor de 220 mil rublos. O cliente quer fazer por 60 mil na autorizada, isso custa 220 mil rublos, ou seja, tem uma certa diferença, uma diferença no valor. Eles também me informaram que podem desmontar o motor, analisar e indicar o que precisa ser comprado. Então, nesse caso, é preciso pagar 60 mil rublos para eles. Ou seja, só a desmontagem e análise do motor na concessionária custa 60 mil rublos. Então, trabalhei sem a câmera, já preparei tudo, agora vou montar o cabeçote. Então, troquei as guias, fiz o assentamento, assentei todas as válvulas. Então, as válvulas de escape, como mostrei, as válvulas de escape foram ajustadas no lugar. Ou seja, eu marquei, aqui vemos a quarta válvula superior, a quarta válvula inferior. E vemos que em cada válvula tem essa marca, a impressão do assento. E também vemos nos assentos a face de trabalho é estreita, tudo foi fresado, tudo foi assentado. Então preparei as molas, pratos, travas e arruelas. Aqui também removi completamente os prisioneiros de todo o cabeçote. Os prisioneiros são práticos para desenroscar e rosquear. Também tenho sensores e engrenagem intermediária. Então aqui eu tenho os retentores de válvula novos e esses pequenos retentores eles vão ser instalados. Ali passa o tubo do bico injetor por eles. Agora eles não estão visíveis. Sobre as molas vemos que algumas estão marcadas com tinta azul e outras com tinta amarela. Em geral, as molas que estão marcadas com tinta azul são instaladas nas válvulas de escape. Dessa forma, com essa tinta voltada para o cabeçote. Já as molas de escape são marcadas com tinta amarela e também são instaladas com a tinta voltada para a cabeça. Pronto, então tudo está sendo montado. Eu aperto o cabeçote, todos os prisioneiros, enfim, tudo o que está preparado na minha bancada, eu instalo, monto a cabeça e já começo a montar o motor. E
Então as válvulas já estão presas, agora estou instalando os prisioneiros, tem mais algumas coisas. O extrator, eu tenho um compressor de mola de válvula do 2108. Aqui eu só fiz mais furos. Bom, em alguns lugares dá para alcançar, em outros não. Mas no geral, nesse cabeçote foi bem tranquilo. Bom, estou mexendo no bloco, quero mostrar que coloquei diesel absolutamente limpo, ou seja, lavei essa bandeja e coloquei diesel totalmente limpo. Lavei todos os canais de óleo aqui, enfim, todas as roscas, canais, furos. E dá para ver como ficou o diesel, ou seja, aqui tem resíduos antigos de óleo, carvão e cavacos. Enfim, olha só quanta sujeira ainda saiu do bloco. Agora vou enxaguar ele na lavadora com uma solução. Estou usando esse concentrado Revesol para lavadoras. Agora vou colocar o bloco, lavar, soprar, limpar mais alguma coisa onde precisar e já começo. Editor de legendas. Então o motor já está limpo, já soprei ele, enfim, preparei tudo. Então já medi o ressalto da camisa acima do bloco dos cilindros. Aqui, de acordo com a literatura, deve ser de 0,05 a 0,1 milímetro, ou seja, de 5 a 10 centésimos. Relógio comparador, bloco 0, camisa 10 centésimos, 0,10. Certo, próximo, bem, 99,08, bem. 98, 99,08, ou seja, também 10 centésimos. Continuação 9 e 10. Medi dos dois lados e a saliência é igual em todos os lugares. Também, de acordo com a literatura, não podemos permitir que a diferença na saliência das camisas seja maior que 3 centésimos. Bem, por exemplo, se aqui tivermos 10 centésimos e aqui 6 ou 5, ou seja, 5 ainda está dentro da tolerância, mas o ideal é que todas as 4 camisas estejam também com 5 ou 6 centésimos. E se, por exemplo, aqui for 10 e aqui for 5, a diferença já é de 5 centésimos e, no geral, pode haver vazamento de gases, ou seja, ou o gás pode escapar pelo sistema ou para fora, então, enfim, isso não deve acontecer. Todas as camisas devem ser iguais. Ah, e já vou dizer logo antes que eu esqueça que esse motor Isuzu 4HK1 é muito sensível ao líquido de arrefecimento. Por exemplo, com o que esse motor estava rodando, eu realmente não sei, mas dá para ver que ele estava funcionando com água. E nem era água da torneira, parece até que era de algum pântano, como eu já mostrei antes. Ou seja, todos esses canais eu limpei com broca, com escovinhas, de todo jeito possível. Além disso, da camisa d'água eu soprava não sei nem quanto de sedimento. O trocador de calor estava entupido. Todos os canais aqui estavam entupidos. E ainda depois passaram vedante. Ou seja, agora quero mostrar, olha só. Esses furos aqui é por onde circula todo o líquido de arrefecimento. Bom, também passa pelo cabeçote, claro.
alguma coisa passa por lá. Aqui vemos 4 desses orifícios. Bem, e também desses orifícios saem passagens para esses outros orifícios que ficam na superfície de assentamento do cabeçote. Aqui vemos. Bem, e esses orifícios estavam completamente entupidos, quer dizer, não completamente, mas sei lá, uns 80 ou 90% estavam entupidos. O cabeçote também estava entupido. Por isso, repito, esse motor é muito sensível ao líquido de arrefecimento, é preciso um bom anticongelante. Se você não quiser estragar o motor desse jeito, precisa usar um bom anticongelante. Então, o que eu faço agora? Então, aqui preparei a segunda parte do bloco, lavei essa tampa, separei os parafusos, o virabrequim também já está polido, passei ar em todos os canais. Aqui temos as novas bronzinas, principais e de biela. Agora vou abrir, ver, olhem só como são. Aqui temos as longitudinais, longitudinal. Os anéis de entrada longitudinal do virabrequim são novos. Então também lavei, soprei e limpei os esguichos de óleo. E aqui temos as tampas que eu retirei do bloco. Então a estrutura do esguicho de óleo aqui é simplesmente um tubinho, um guia bem feito. Bom, às vezes tem uma bolinha pequena lá dentro e quando você começa a apertar, ela gira. Aqui vemos um guia de verdade grande, bom para que o esguicho de óleo não gire. E também assim, temos um parafuso lá dentro, uma mola e a bolinha são projetados para uma determinada pressão. E por exemplo, basta limpar esses parafusos. Ou seja, eu limpei eles várias vezes com um desengraxante especial assim. Ou seja, eu colocava tudo isso lá dentro, deixava de molho. Aqui, aliás, olha só como ficou o desengraxante só desses parafusos. Ou seja, pode ver, eu coloco ele de molho, enxago, depois começo a soprar e toda aquela sujeira preta sai de novo. Chegam a sair uns flocos mesmo. E assim várias vezes. Ou seja, só para lavar esses parafusos aí, conferir como estão funcionando as molinhas, as esferas, para ver se nada travou. Só para lavar isso aqui, levei uns 30 minutos ou mais, quase uma hora. Isso sem contar o tempo de ir e voltar, além de outras coisas. Ou seja, isso é sobre por que o conserto do motor demora tanto. Já vou dizer logo que eu não sei fazer motor rápido. Ou seja, eu preciso dar atenção a cada peça, a cada detalhe. Verificar, lavar, assoprar. E também já assoprei o bloco várias vezes, todos os canais, iluminei tudo com a lanterna, revisei tudo. Viro o bloco, abro as bronzinas e instalo o virabrequim. Depois vamos cuidar dos pistões, eles estão ali comigo. Também vamos medir os pistões. Pelos meus cálculos não vai ser necessário cortar os pistões, ou seja, deve ficar entre 0,4 e 0,8 milímetros. Acho que vamos conseguir ficar dentro dessas medidas. Penso que vai dar cerca de 0,5 a 0,6 milímetros. Não vamos adivinhar, só estou pensando em voz alta. Não vamos adivinhar, vamos montar, fazer as medições e aí veremos se precisamos ou não cortar os pistões. Esse é o volume de trabalho. Vamos lá. Então, os arruelas de encosto estão no kit, são apenas 3 peças. Então, do lado do volante vão 2 arruelas de encosto dessas aqui, e do lado oposto vai só uma arruela de encosto no bloco. E a gente vê que aqui tem os canais, ou seja, não tem como colocar de outro jeito. Este lado aqui é de aço e este lado é anti-fricção. E desse lado também ficam os cortes para lubrificação.
E para instalar ele só desse jeito e não do outro, fizeram essas abas de tamanhos diferentes. Ou seja, né, a gente simplesmente encaixa ele aqui assim. Certo, então estou instalando a placa, preparei tudo, as bronzinas, um pouco de pasta de montagem aqui, ao redor passei vedante, uma camada bem fina. Vou colocar agora e se sair excesso eu limpo. Então pronto, a placa está preparada, o bloco também está pronto, tudo aqui foi desengraxado, o virabrequim está instalado, também um pouco de pasta de montagem. Aqui tem o anel, bem, a segunda arruela de encosto. Também colei a arruela de encosto com graxa só para ele não cair da placa. Pronto, basicamente estou instalando tudo. Então só apertei com a pistola sem apertar totalmente, agora vou apertar de verdade. Primeiro apertamos a 90 Nm, depois 130 e depois, de acordo com o manual, mais 60 graus. Ou seja, na primeira passada na chave está ajustada para 90. Depois 130, depois... Certo, 126. 130, bom, mais ou menos. No livro está escrito 132. Então agora eu faço as marcações, normalmente elas ficam ao longo, mas agora eu preciso fazê-las não na transversal, mas mais ou menos nesse ângulo eu faço a marcação e depois no aperto angular as marcas vão ao longo. Pronto, vemos que o virabrequim está apertado, tudo certo, gira bem, suavemente, e o movimento longitudinal também está perfeito. Agora estou instalando esses parafusos de fixação adicionais ao redor do perímetro.
Então aqui temos pistões novos, pinos de pistão, travas, anéis de pistão, uma caixa já foi aberta. Bom, fiz as medições quando trouxeram, quando compramos no geral, olhei aqueles anéis, não eram certos, coloquei no pistão, medi a camisa ali e aqui temos as bielas. Os pistões foram entregues para os operadores de máquina e também abri um pino, também entregamos para os operadores de máquina. Então agora vou pegar as bielas também passaram por usinagem, coloco um pistão sem anéis na biela e faço as medições do ressalto do pistão acima do bloco dos cilindros. E aí eu tomo a decisão, ou deixo como está, ou vou ter que cortar os pistões. Certo, então eu instalei todos os 4 pistões, já fiz as medições, agora quero mostrar na câmera. Então ajusto o relógio comparador de forma que o bloco fique zerado. Certo, deixa eu ver como fica mais conveniente aqui. Relógio comparador está aqui e o bloco zerado. Então vou girar 10, 20, 30, 40, 50, mais ou menos 56. 56. Vamos ver. Segundo pistão. Bem, basicamente primeiro eu fiz as medições do segundo pistão, porque eles se movem juntos, é meio difícil medi-los, então eu medi um de cada vez. Agora vou mostrar para a câmera também o primeiro e o quarto. Eles se movem separadamente. Então dá para ver. 0, 10, 20, 30, 40, 50. Bem, cerca de 50 e pouco. 2,53, isso. Ou seja, temos de 0,45 no primeiro cilindro até 0,55 no quarto. Bem, esses estão em torno de 0,5, ou seja, uma pequena diferença, mas isso não é crítico para nós, não tem grande importância para a gente. Então, sobre as juntas, aqui estava uma junta padrão com espessura de 1,47, 1,475 bom, 1,47 grosso modo. Isso. E a junta de fábrica mais grossa que existe, ela é mais grossa em 1/10, 1,575. Certo. No nosso caso, tiraram 0,12 milímetros do bloco, tiraram 0,05 milímetros do cabeçote, ou seja, tudo junto dá 0,17, bom, 0,16, 0,17, ou seja, digamos assim, nossa medida mudou só em 0,06. De acordo com a literatura, o ressalto do pistão é até 0,67, ou seja, praticamente 0,7. E lá, se o ressalto for 0,67, então se coloca a junta mais grossa com 2 furos. Bom, depois vou mostrar a junta, né? A nossa é justamente com 2 furos. Aqui, se for de 0,5 a 0,6, então se coloca a junta com um furo, mas não podemos colocar com um furo porque ainda temos uma folga nas engrenagens do comando de válvulas. Ou seja, bem, pelo que eu imagino, tudo deve ficar perfeito, a engrenagem deve ser instalada com a junta de reparo e aqui a folga vai mudar só um pouco, em 0,05. Por isso vamos usar a junta com 2 furos, a mais grossa das originais de fábrica. Bem, claro, também existem as feitas à mão de até 2 milímetros, mas isso já é outra história. Agora estou falando das juntas originais de fábrica, então vamos colocar a mais grossa das juntas de fábrica, que tem espessura de 1,575. E aí acontece que o ressalto do pistão, com essa junta, fica até menor do que deveria ser. Ou seja, lá deveria ser até 0,58 e o nosso está entre 0,45 e 0,55. Com 2 furos vai de 0,58 a 0,67. Então vamos colocar os pistões do jeito que estão. Agora eu tiro eles, coloco os anéis do pistão, coloco as travas no lugar, passo lubrificante em tudo e já instalo o bloco dos pistões.
Vou cuidar da instalação das tampas dianteira e traseira da bomba de óleo e demais itens conforme necessário. Antes de instalar os anéis nos pistões, verifico a folga térmica, o que é importante. Pego os anéis, coloco na camisa do cilindro e verifico. Este é o nosso anel raspador de óleo, eu o alinho. Calibre 0,25. Calibre 0,25. Sim, está um pouco apertado. O anel raspador de óleo neste motor vai de 0,2 a 0,4. Aqui vemos que está em 0,25. Tudo certo. E o anel de compressão? No anel de compressão superior a folga deve ser menor, a partir de 0,18. Então de 0,18 até 0,4, de acordo com o manual, o desgaste máximo dos anéis de pistão é de 1,1 e 1,2 milímetros. Bem, isso significa se você for instalar anéis antigos. Aqui temos 0,3 milímetros, certo, entra com dificuldade. Ou seja, também tem uma folga de cerca de 0,25 no anel de compressão superior. E o anel de compressão inferior? Aqui também temos cerca de 0,35 milímetros, pegamos o calibrador de folga. Aqui vemos que 0,35 milímetros encaixa apertado. Verifiquei todas as folgas térmicas. Estou colocando os anéis nos pistões. Primeiro colocamos os anéis raspadores de óleo e depois os de compressão, começando pelo inferior. Então não tem como confundir os anéis de lugar, cada um tem um perfil diferente. Ou seja, por exemplo, este anel aqui já não encaixa neste lugar. Enfim, cada anel tem seu próprio perfil. Então, como temos 4 anéis aqui, dividimos a cada 90 graus, eu tento não colocar no pino, no pistão. Ou seja, desse jeito para não ficar nem na saia nem no pino. Ou seja, assim, a 45 graus em relação à saia e ao pino do pistão. Eu posiciono a 45 graus, então os anéis do pistão são instalados. Cada anel tem uma marca. Aqui, por exemplo, tem a letra M. Pronto. A marca deve ficar voltada para o fundo do pistão. Assim, este é o fundo, então todas as marcas ficam voltadas para lá, em direção à câmara de combustão. Pronto, coloquei os anéis. Verificamos se eles se movem bem, se não estão travando em nenhum lugar. Pronto, esse pistão está pronto, e o mesmo vale para os outros 3.
Então é isso, os parafusos principais e de biela estão apertados. Já falei quanto apertar os principais, agora apertamos os de biela. Eu apertei com 50 Nm e depois fiz 2 apertos angulares. Primeiro 60 graus, depois mais 30, ou seja, no total os mesmos 90 graus. Ou seja, 60 mais 30 graus, então cada biela deve se mover assim facilmente. Ela não deve ficar presa. Isso é obrigatório, se estiver presa significa que algo está errado. Ou a bronzina foi instalada incorretamente, ou as tampas estão trocadas. Enfim, há algum motivo para isso. Então nas bielas primeira, segunda, terceira, quarta eu marquei, fiz minhas próprias marcações. E também deste lado há uma marca tanto no corpo da biela quanto na tampa da biela. Tudo certo, mancais principais e bielas apertados. O conjunto dos pistões está instalado. É um pouco incômodo esse ajuste, instalar. Um dos lados dela tende a entrar junto com o anel. Enfim, com cuidado, sem muita força, sem pancadas. Ou seja, coloquei os anéis com cuidado. Pronto, pistões instalados. Tudo está apertado. Agora vou fechar a tampa dianteira e traseira. Mas primeiro vou instalar o mecanismo de distribuição aqui. Algumas engrenagens. Depois uma das engrenagens é instalada só depois que a carcaça estiver no lugar. Também estou fechando a tampa dianteira. Bom, não sei hoje, se der certo vou fechar o cárter. No geral o cabeçote já está pronto, então também posso instalar o cabeçote. Ou seja, agora as coisas devem andar. Então também já verifiquei como o esguicho de óleo entra no rebaixo do pistão. Vemos, não sei o quanto dá para ver pela câmera, mas onde estou iluminando com a lanterna, tem um furo e o esguicho de óleo fica bem no meio desse furo. Aqui também bem no meio desse furo. Vou girar mais e mostrar o primeiro e o segundo. Aqui. Certo, né? O primeiro também vemos, o esguicho de óleo está perfeito, não encosta em nada, tudo certinho. Bem, e também o quarto. Também vemos, tudo certo, ou seja, o óleo está sendo pulverizado pelo esguicho de óleo bem no centro do pistão. Lá foi feita uma cavidade e é ali que o óleo do anel raspador de óleo também chega, ele raspa o óleo para lá. E depois escorre, então do lado oposto também tem um furo no pistão e por esse furo também acontece algo semelhante. Um pouco de óleo escorre. Ou seja, é isso. O virabrequim e o mecanismo biela-manivela já estão posicionados. Agora vou verificar se o número da biela corresponde ao da tampa, como de costume. Não precisamos verificar os mancais principais, pois é peça única. Então agora estou instalando as engrenagens do comando de válvulas. Coloquei primeiro essa engrenagem intermediária. O eixo é fixado com 3 parafusos com trava de rosca. Passei tudo ali e também apertei esse parafuso com trava de rosca. Ou seja, vemos que está tudo ótimo, tudo pode-se dizer perfeito. Depois coloco esse eixo aqui, fiquei aqui olhando como a lubrificação chega até aqui, porque tem um canal aqui, aqui também tem um canal, sai pela lateral, mas aqui não tem canal nenhum. Acontece que essa parte aqui tem uma certa altura, né? Ela encosta e aqui no geral ainda fica uma folga.
e o óleo entra nessa cavidade, e já dessa cavidade o parafuso aqui não está bem apertado, dá para ver, o parafuso tem folga e entre o parafuso, nos próprios parafusos da bucha, passa a lubrificação, sai aqui, já na bucha da engrenagem. Então eu vou instalar esse eixo, também aperto o parafuso com trava de rosca. Aqui também é preciso alinhar as marcas, embora eu realmente não entenda muito bem o sentido dessas marcas, afinal, isso é um sistema Common Rail e também são marcas de sincronismo, elas são alinhadas pelo volante e pelo comando de válvulas, assim como, por exemplo, na Volvo, no Volvo D12 lá também, o comando de válvulas é alinhado desse jeito. Ou seja, o virabrequim é colocado em uma posição específica, ponto morto superior, e o comando de válvulas é alinhado pela marca. Aqui basicamente é o mesmo sistema, podemos simplesmente colocar o virabrequim no ponto morto superior e alinhar o comando de válvulas pela marca. Mas já que existe essa marca aqui, é claro que vou alinhá-la, é claro que vou usá-la, só que eu não entendo muito bem para que ela serve. Talvez como uma possibilidade, esse motor já foi em algum momento não common rail, mas por exemplo apenas com bomba de combustível. Nesse caso sim, aí todas essas marcas seriam necessárias. Então aqui no virabrequim vemos a letra L e nessa engrenagem em algum lugar deve ter A, aqui estão elas. Acho que me apressei em instalar essa engrenagem. Parece que primeiro precisa instalar a bomba, então a bomba de óleo vai ser nova, estou abrindo agora e vamos ver em que ordem vai, ou primeiro a bomba e depois a engrenagem, ou talvez já dê para colocar a bomba agora. Certo, então passei pasta de montagem para lubrificar as engrenagens, para que essas buchas que estão instaladas no bloco também fiquem lubrificadas. Verifiquei essa válvula aqui, aqui temos apenas uma esfera e uma mola, ou seja, é uma válvula de alívio, verifiquei ela, está tudo funcionando, está operando. Agora vou desengordurar esse local e passar um pouco de vedante aqui, bem pouquinho mesmo, uma camada fina, literalmente, não sei, só um pouco. Talvez nem chegue a uma décima, deve ser só algumas centésimas. Então aqui está tudo instalado, apertado com essas folgas aqui. Aqui tem entre 10 e 15 centésimos mais ou menos nesses limites, todos os parafusos estão apertados. Verifiquei tudo de novo, passei trava-rosca, revisei toda a rosca aqui. Então aqui temos o canal de óleo para mais uma engrenagem intermediária que está instalada aqui. Este é o eixo, o parafuso que fixa o eixo dessa engrenagem. E no próprio protetor tem esse canal também. Então o óleo passa por aqui e depois entre o parafuso e o protetor o óleo também chega até o eixo da engrenagem. Então revisei tudo aqui de novo, vi que posso fechar, não esqueci de nada. Agora vou fechar a carcaça do volante, ele já está preparado. Ele também foi usinado, porque essa aqui é a superfície de assentamento do cabeçote. Bom, isso eu já mostrei antes. Então, mais uma vez eu soprei, desengordurei, passei uma camada fina de vedante aqui, ele fica sem junta, só com o vedante mesmo. Este é o canal que mencionei. Ou seja, o óleo entra aqui depois nesse furo e vai para o eixo. O retentor é instalado depois. Aqui esses retentores estão meio danificados, eu chamo assim. Não gosto deles, prefiro os de marca, retentores, na verdade não suporto esses. Existe uma ferramenta especial para instalá-los, mas isso é mais para frente, vou mostrar depois.
Então, apertei os parafusos da carcaça do volante, aqui coloquei mais um parafuso que fica atrás da engrenagem, apertei ele, marquei que já está apertado e depois instalo a engrenagem, também o eixo e a bucha, passei graxa, instalo, aperto e aí já vou colocar a tampa dianteira. Então preparei a tampa dianteira, a tampa é diferente, essa aqui é a tampa desse motor. Olha só essa corrosão, corroeu o alumínio até furar. Aqui. Bom, dá para ver em que estado está, a tampa é usada de um motor igual. Lavei, limpei, preparei, aqui coloquei uma borracha nova. Lá no bloco temos uma válvula de alívio e aqui também temos um canal de óleo. A válvula fica deste lado, eu também a abri. Bom, fiz uma revisão nela, limpei, soprei e lubrifiquei. Instalei de volta, preparei os parafusos da tampa frontal. Aqui abri o kit de borrachas para o motor. Verifiquei qual peça vai em cada lugar. Aqui vemos, tem uma borracha para o canal de óleo, aqui outra borracha para o canal de óleo. Estou instalando a tampa e o retentor, assim como na tampa traseira, vai na carcaça do volante. O retentor será instalado depois, já no local. Então aqui no bloco tem essa válvula. Eu também fiz uma revisão nela. Lavei, soprei, lubrifiquei, verifiquei como ela funciona. Ou seja, em princípio não há problema nenhum. Então agora vou instalar o pescador de óleo. Também lavei ele, claro, e soprei. Aqui já coloquei o anel de vedação novo. Preparei os parafusos. Então fecho, instalo o pescador e fecho o cárter. Dessa forma. Aqui temos dois parafusos passantes. Eles fixam ao mesmo tempo o pescador e também esta placa. E aqui temos apenas um parafuso. Fecho o cárter e provavelmente vou virar o motor. Vou instalar logo o cabeçote, já que ele já está pronto. Depois vou começar a montar todos os acessórios, montar o sistema de combustível aqui na frente. Preciso instalar a vela de chama ainda. Bom, por enquanto o cárter, o cabeçote e depois o resto conforme for. Então estou mexendo de novo com o trocador de calor, o radiador, a grade, comecei a soprar ele. Tirei da lavagem, comecei a soprar, sai muita sujeira preta dele. Eu já lavei ele na lavadora, já deixei de molho no diesel, ficou no diesel por dias, colocava diesel novo, depois tirava, vários ciclos assim, mais de 10. Parecia que o diesel já estava limpo, então coloquei na lavadora e comecei a soprar, saiu sujeira preta de novo. Agora estou colocando um desengraxante especial. Bem, é esse aqui. Pronto, estou colocando o estado de molho aqui. E escorro. E já nem sei há quanto tempo essa sujeira preta continua saindo dele. Ali restou um resíduo, ou seja, o recipiente estava limpo. Vemos o resíduo. E na verdade o certo seria ter colocado um radiador novo. Mas agora eu não vou falar mais nada para o cliente sobre isso. Ou seja, vai ficar do jeito que está. Ou seja... Vou limpar o quanto puder e instalar assim mesmo, já que o cliente só tem uma posição. Você está me enganando, não tenho mais saída e está tirando meu dinheiro.
Ou seja, além de tudo, ele ainda nem transferiu o dinheiro pelas peças. O responsável pelas compras teve que colocar o próprio dinheiro. Bom, porque sem dinheiro ninguém fornece as peças. E o motor precisa ser montado. O cliente só fica ligando e com essas, enfim, com reclamações constantes. Pelo menos, em vez de montar o motor só por 10 minutos por dia, monte por pelo menos 1 hora. Ou seja, na cabeça dele, eu só fico sentado aqui sem fazer nada, por isso tudo demora tanto. Já faz 2 semanas que só trabalho no motor dele, nada mais. Sei lá, tipo ontem, domingo. Às 11 da noite fui pra casa daqui. Isso. E aí o cliente liga. As primeiras palavras. Esse motor me custou muito caro. Motor de ouro. Vou chamá-lo de motor de ouro. Por que está demorando tanto? Nunca demoraram tanto para fazer um motor para mim. Não sei. O cliente não está satisfeito, nem com os prazos, nem com o custo. No geral, ele não está satisfeito com nada. Bem, também não estou satisfeito com nada. No fim, nem sei por que aceitei consertar esse motor. Na verdade, nem aceitei. Apenas me avisaram que o motor já estava na transportadora. Preciso fazer o serviço. E depois começaram as reclamações sem parar. Por que está demorando tanto? No fim das contas, me arrependi 100 vezes de ter pego esse motor para consertar. É isso. Só quero mostrar em vídeo para onde vai o tempo, para onde vão, sei lá, os recursos, materiais e assim por diante. Ou seja, quantos materiais eu usei aqui só para lavar esse trocador de calor. Pois é, e considerando que ele estava totalmente entupido justo onde fica o anticongelante e circula o líquido de arrefecimento. Ele estava completamente entupido por dentro, acho que o óleo nem passava por ele. Existe um canal direto e se o trocador de calor entope, o óleo passa pela válvula de desvio. O óleo vai direto. Bom, agora vou lavar ele mais algumas vezes. Vou deixar de molho por mais um dia, até amanhã. E agora vou lá fechar o cárter do motor. O mais interessante é que isso sai de lá em flocos assim, ou seja, está tudo entupido lá dentro, pelo que entendi. Flocos desse jeito. E eles se dissolvem e viram essa sujeira preta aqui. Ou seja, não sei quanto vou conseguir limpar esse trocador de calor. Claro, ainda vou tentar mais um pouco, o quanto eu puder. Mas na verdade, o ideal seria trocar ele. Mas como já falei, nem vou comentar isso com o cliente. Ouvi de novo essas reclamações. Eu não quero. O tempo passou de um jeito ou de outro, mas eu quero mostrar para a câmera até que ponto consegui limpar esse trocador de calor. Aqui coloquei um desengraxante novo. Ele já está aqui há algum tempo com isso. Ou seja, dá pra ver, né? Absolutamente limpo. Ou seja, agora o trocador de calor está como novo. No geral, eu gastei muito tempo. Gastei alguns milhares de rublos em produtos químicos para limpeza. Mas mesmo assim eu o limpei.